Spin. Ok, então, estamos aqui, eu estou aqui dando aula direto do pico, acho que esse pico se chama Alcobaça, né? Quem já fez a trilha Petrópolis-Teresópolis, a grande travessia, né? No Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E a gente vai falar do último exercício da apostila, da parte de volumes, né? Então, share screen. E aí, eu tenho aqui, na aula passada, a gente já viu esse prisma reto, né, de base quadrada. A gente já viu um prisma reto de base, cuja base é um triângulo equilátero, e a gente precisa ver essa terceira questão aqui. Essa terceira questão, deixa eu pegar aqui uma folha limpinha para essa terceira questão. Ops, não vai ser essa. Isso aqui é prisma, apostila, tá? Mesma coisa. Essa é a última página da apostila, que é muito interessante também. Então, está aqui uma folha... posso continuar dela mesmo, né? Acho que vai ser legal, que dá um senso maior de continuidade. Então, alguém que... Estou ouvindo o pessoal entrando aí na sala agora. Alguém tentou e gostaria de tirar dúvidas, gostaria de compartilhar alguma folha com a solução desse terceiro exercício daqui? Esse exercício aqui? Alguém gostaria de falar sobre ele? Então, esse daqui é o exercício do hexágono. Então, vamos procurar solucionar ele. Gente, mais ninguém? Alguma dúvida? Mais alguém antes de eu começar para valer aqui? Alguém com problemas naquele carregamento? Eu acabei de habilitar a maior parte das entregas, tinha limite para hoje às 9h59, ou seja, quem tentou começar essa entrega a partir das 10 da manhã de hoje pode ter encontrado problemas. Aí eu acabei, a pedidos aí do pessoal, acabei de alterar a data para 23h59. Oi, Lara, tudo bem? Já fica sabendo aí que algumas daquelas entregas que eram para hoje às 10, eu alterei para hoje às 23h59. De qualquer maneira, tudo bom, Lara? Fala. Uma aluna, Mariana, ela não conseguiu colocar em imagem o arquivo lá, ela conseguiu colocar só em PDF. Mas aí ela me mandou essas imagens, porque acho que fica melhor para corrigir, aí eu posso fazer a troca depois. Não precisa, tudo bem, Lara. Tudo bem. E eu queria que você me ajudasse nessas correções também, tá? Porque geralmente essa quantidade de exercícios, quando a gente está
presencialmente, o monitor também ajuda nessa correção, né? E é muito importante aí também que os alunos tirem dúvidas desses exercícios, tanto comigo quanto contigo. Mas tudo bem, um exercício só em PDF não vai ser um grande problema. A gente prefere imagem porque quando você coloca tanto no aplicativo do celular quanto no aplicativo para computador de edição de imagem, é muito mais rápido o processamento nesses aplicativos, né? O aplicativo não precisa converter o arquivo PDF em imagem. E geralmente, se você tira uma foto, né, usar um PDF é uma coisa assim boba, porque o formato digital PDF é um formato de documento, Portable Document File, e ele é capaz de misturar, de conter dentro de um PDF imagem, vetores e texto. A força do PDF está na combinação desses três tipos de informação digital. Daí, se você usa um PDF para um material que é uma fotografia, você está desperdiçando, né? Porque você podia ter colocado logo a fotografia, né? Às vezes as pessoas usam o PDF porque ele é mais rigoroso com o tamanho da imagem, né? Aí você usa um PDF porque você quer que aquela imagem seja impressa num determinado tamanho, mas geralmente é muito melhor você ter o arquivo matriz, que é a imagem, do que ter um arquivo PDF. Bom, alguém tem alguma dúvida, tal? Eu vou fazer uma solução desse exercício do hexágono agora aqui, direto na minha tela. Né? Então, esse exercício do hexágono, para quem quiser saber, ele está lá naquela apostila de retas, página 9. Tá? Então, apostila de retas, página 9. E aí, vamos lá, share screen. Perfeito. Então, está aqui o nosso share screen, né? E aí, o que o enunciado está falando aqui? Tem que pegar aqui, começar aqui com a minha canetinha roxa mesmo. O que ele está falando? Desenhe um prisma reto cuja base é um hexágono de centro, 1. Ops, aqui podia ser centro O, né? Eu acho que esse enunciado está meio esquisito. A gente podia até corrigir isso, Lara, no PDF da apostila. Né? Um hexágono de centro O e um de seus vértices A. O hexágono está escrito em uma circunferência de mesmo centro. É um hexágono de centro O e tinha que ser uma outra letra aqui, então. Ou então, podia falar assim, ó, é um hexágono regular. E um de seus centros e um de seus vértices, o A. O hexágono está escrito em uma circunferência de mesmo centro. Nossa, preciso reescrever esse enunciado. E raio 2,5. Sua base é paralela ao plano horizontal π e pertence ao primeiro diedro. O prisma possui altura igual a 4,5 centímetros. A possui abscissa 19,6. Então, gente, o que é um prisma mesmo? Quem pode falar aí o que é um prisma?
Gente, prisma, o que é prisma? Alguém aí gosta de Pink Floyd? Dark Side of the Moon. Mas eu não quero a foto da banda. Eu quero a capa do disco. Né? Então, gente, o que é um prisma? Alguém sabe o que é essa figura aqui? Que o Pink Floyd usou como capa desse disco? Triângulo? É um Uma triângulo. pirâmide? Hã? Uma pirâmide? Então, não é uma pirâmide, tá? Quando Newton estudou a luz... Oi? Prisma do... Oi, desculpa. É aquele prisma que faz o... que converte a luz. Exatamente. Exatamente. Né? Não é que ele converte a luz em arco-íris, né? Quando você tem um prisma triangular, isso também é uma peça muito utilizada nos binóculos. Nossa, meu coisa está toda errada aqui. E aí, o que acontece? A luz branca entra por um lado e o prisma decompõe a luz branca em todos os outros espectros de luz, certo? É isso que vai ocorrer. Isso aí é o mesmo efeito que gera para a gente quando chove e faz sol, né? Os raios solares batem nas gotas d'água, também as gotas d'água acabam decompondo a luz, criando arco-íris, né? Porque talvez gente, quais são as cores primárias? Vocês sabem? Amarelo, vermelho, azul. Amarelo, vermelho e azul. Tá, muito bem. E o que acontece quando você mistura as três? Na luz? Ah, boa, Gabriela. Amarelo e vermelho e azul são as cores primárias luz ou são as cores primárias pigmento? Da luz, eu acho, porque a minha impressora é diferente. A minha impressora é diferente. Como é que é a sua impressora? Ciano, O amarelo. que é esse RGB? Olha só, dá para ver aqui na minha tela do Photoshop? Né? Olha isso aqui, ó. Deixa eu usar o Annotate do Zoom agora. O que é RGB? Vermelho, verde, azul. Exatamente. Red, green e blue. Certo? Então, essas aqui são cor, luz. E o que é CMYK? Ciano, magenta, amarelo e preto. Mas o Ciano, exatamente. Exatamente. Ciano, magenta, Y é de yellow, né? E o K é o preto.
São os 4 cartuchos da impressora, né? Então, a gente tem o ciano, ele vai ser o que a gente popularmente chama de azul. O magenta é o que a gente popularmente chama de vermelho. E o yellow é a tradução para o amarelo. Então, num arquivo de computador, que você tem certeza que aquilo vai ser impresso, você geralmente usa a sua palheta de cores CMYK, ou você usa um Pantone. Pantone é super legal para impressão, mas só adianta se você for imprimir uma plotter super profissional. Mas, se o seu material vai ser exibido apenas em telas de computador, em telas de celular, então usa mesmo o RGB. O que acontece quando a gente mistura as 3 cores pigmento? A gente vai obter... Oi? Quase um preto. E o que acontece quando a gente mistura as 3 cores luz? Branco. Tá? Então, o que mostra a capa do Pink Floyd? É um prisma aonde entra um raio de luz branca e dele saem todos os espectros da luz, tá? Gente, parece uma pirâmide, né? Mas não é uma pirâmide, ok? É um prisma. Então, lembrem-se disso, a capa do CD do Pink Floyd, Dark Side of the Moon, é um prisma reto, cuja base é um triângulo equilátero, paralelo ao plano vertical. Tá? Não é uma pirâmide. Tá? E aí, quem quiser, quem gostar de ótica, essas coisas, eu acho uma matéria super legal. Dá uma olhada lá, né? Quem começou esses experimentos e descobriu uma par de coisas foi o cara que inventou o cálculo, né? O Newton. Super legal, o Newton. Então, um prisma, né? É uma figura tridimensional, uma figura, um volume. E o prisma, quando a gente fala um prisma reto, significa que a gente vai extrudar uma figura plana até que, movimentando essa figura plana numa direção ortogonal à própria face e obter um volume. Tá? Então, esse arquivo daqui, Ctrl, Alt, I. Isso aqui já está aqui num A4, certinho, né? 297 por 210. Se eu usar aqui a minha reguinha, me dá aqui a reguinha Photoshop. Eu posso até colocar... eu posso usar essas próprias réguas aqui, né? Agora aqui tinha aquela história, eu não me lembro aonde aqui no Photoshop. Alguém sabe mais Photoshop do que eu? Não é muito difícil saber mais Photoshop do que eu. Tinha um lugar aqui que a gente conseguia colocar essas reguinhas do Photoshop direitinho no lugar que eu quero, né? Mas não é clicando 2 vezes sobre ela. Path Channels. Usando Ctrl R? Aí ela ativa, você puxa? Você liga, Ctrl R, a gente liga e desliga a barra de régua aqui, né? Ó. Ctrl R, tá vendo? Sim, tinha alguma coisa sobre puxar a partir dessa barrinha, acho que apertando Ctrl de novo. Vamos ver. Ctrl puxando. Não, mesma coisa. Ai, eu esqueci como é que faz. Pois é, eu também esqueci. Aqui tem o info da reguinha, e aí eu vou olhar ali, né?
está aparecendo ali. Delta X. Ah, ele está me dando delta. Ah, que interessante. Ele me deu o delta. Eu quero a medida absoluta. Ah, não, eu quero delta. Claro, ó. Vou botar uma régua aqui no 0. E qual que era a abscissa mesmo? O A possui abscissa de 19,6 e eu quero uma abscissa de 21,5. Então, a partir daqui, desse 0, eu vou apertar com um Ctrl, e aí com o Ctrl ele está criando uma nova reguinha, né? Então, eu quero uma nos 19,6. Então, seria aqui, ó, 187, 186. Prontinho, ó, certinho. E uma em 21,5. Opa, o Ctrl, na verdade, ele acabou... Seria o Alt? Não, Alt eu girei ela. Seria o Shift? Não, Shift eu movi ela. Que sacana. Gente, o Alt geralmente é para... Mas aí ele vira. Bom, partindo daqui, 19,6 com 21,5. Ah, você podia ter botado 19,5, né? Então, vai dar 0,9. Então, o delta seria 9 milímetros aqui. Aqui tá bom. Pronto. Então, aqui a gente teria 21,5 e aqui a gente teria 19,6. Né? Deixa eu só fazer uma medidinha de novo aqui, só para dar uma olhada. Opa! Está ali, L 19,6. Se eu pegar aqui de novo do 0, 21,5, que está um pouco esquisito, né? Então é só em 21. Está aqui. 21,3, 21,5. Aqui na tela não vai fazer diferença esses poucos milímetros aí. Então, vamos lá. Então, opa. Começando aqui, né? Que eu vou ter um pontinho aqui, apaga isso tudo aqui, apaga essa seta, não preciso dela, cadê meu enunciado? Então, o ponto O é 2,7,5. Então, se eu pego aqui um afastamento de 2,7, vamos dar aqui uma olhada nele, né? 3 milímetros, 2,7 são 27 milímetros. Então, está aqui, 27 milímetros. Ah, vou mudar isso aqui de milímetro para centímetro. Pronto, mais fácil. E meio de cota. Então, coloquei aqui na minha linha de terra, sobe 0,5, está aqui. Tá bom, aqui. Então, 2,7. Opa. 2,7 aqui para baixo e meio para cima. Então, aqui seria o meu ponto O', e aqui seria o meu ponto O. Né? A circunferência, ela possui um raio de 2,5. Então, vamos desenhar aqui um raio
de 2,5. Cadê a reguinha? E cadê o meu info? Ligo o info aqui de novo. Tá lá. Largura 1,7, 2,5. Tá aqui. Então, opa. Tem que usar a linha guia, não tem jeito. Então, joga isso daqui para cá, delta 2,5. Pronto. O centro já está marcado aqui, né? Aí, vou pegar aqui com o meu compasso digital, vou abrir uma circunferência com centro O e 2,5 de raio. Então, dá um stroke aqui nela para fazer bem de levinho. Prontinho. Tá, beleza. E agora, gente? Como é que eu acho um hexágono? O que mais que eu sei desse problema aqui? Eu sei que o A possui abscissa de 19,6, que foi essa abscissa que eu marquei aqui. Né? Então, o A poderia estar nesse vértice ou nesse vértice. Né? Ele fala mais alguma coisa do ponto A? Eu notei aqui que o ponto A pode ter um afastamento maior que o de O ou um afastamento menor que o de O. Bom, então, valem aqui duas soluções, porque o enunciado não especifica se ele tem que ser maior ou menor que O. Então, como é que a gente desenha esse hexágono? Eu vou optar por desenhar o hexágono utilizando um ponto aonde as abscissas 19,6 cruzam a circunferência com um menor afastamento. Então, esse ponto é aqui. Então, aqui está o meu ponto A. E aqui vai estar o meu ponto A'.
Ok? Color overlay, eu vou colocar no multiply. Que interessante. Ok. Então, agora a gente tem uma laranja no multiply também. Então, aqui, ups, quero vermelho. Aqui é o meu ponto A. Agora, eu vou desenhar o hexágono. Então, vou partir do ponto A, passando pelo ponto B, desenhando um raio. Opa, muito grosso essa linha. Então, desenhando uma linha reta aqui, olha. Prontinho, né? Podia fazer um pouquinho mais fino também, os 2 pixels que eu usei. Agora, A, B, C, D. Eu sei automaticamente que este daqui, se esse é o meu ponto A, eu posso ter o ponto B para cá ou para cá, depois eu vou ter o ponto C, aqui vai ser o ponto D de dado. Né? Então, aonde vai estar o meu ponto D'? Aqui está o meu ponto D'. Certo? E como é que eu acho o restante do hexágono? Uma das maneiras é utilizando os quadros de 30 a 60, outra maneira é utilizando o compasso. Eu vou, dessa vez, utilizar o compasso. Eu vou desenhar um arco de circunferência que vai do ponto D até o centro dessa circunferência. Stroke. Opa, layer errada. Então, agora aqui eu já tenho outro ponto e outro ponto. Né? Agora, bastaria, para que eu continuasse o desenho, eu poderia utilizar novamente o meu compasso ou eu poderia criar retas paralelas a essa reta AD. Tá? Eu vou criar uma reta paralela a essa reta AD. Olha só. Desenhei aqui uma reta por cima da reta AD. E agora eu vou usar ela como uma linha guia, passando pelo ponto que eu descobri. E, de novo, passando pelo ponto que eu descobri. Prontinho. Deixa eu apagar o excesso. Então, pronto. Aqui, olha, tem o meu ponto A, B, C, D, E e F. Só para conferir, eu vou desenhar de novo um arco de circunferência com centro em A, passando pelo centro da circunferência. E está lá, olha, casou direitinho, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou... deixa eu só dar esse segundo tracinho, só para ficar marcado aqui nessa camada que eu estou usando como linha guia. Stroke, ok. Prontinho. Agora, desenho o hexágono. Vamos usar uma linha 6 aqui, melhor. Está aqui. Esse é o meu
hexágono. Tá? Então, agora eu vou transferir esses pontos todos. Repara que o ponto C, olha, o ponto C, ele está quase no quadrante da circunferência, mas ele não é o quadrante da circunferência. Olha o ponto C aqui, ó. C', né? O ponto B. Ops. Aqui está o ponto B'. O ponto A', eu já tinha anotado ele aqui, mas eu vou só trazer essa anotação aqui para baixo, fica melhor. E aí, por último, o ponto F', quer dizer, penúltimo F', e aqui entra o ponto. Ups. E'. Opa. Ok? O centro O, ele foi um ponto mais de apoio, né? Eu não preciso, o centro O, ele faz parte da minha memória de desenho, né? Mas ele não é pedido pelo enunciado, né? Então eu não vou anotar ele em vermelho. Eu vou deixar ele aqui só com esse traço mais fininho. Em vermelho é mais a solução. Então, essa daqui é a base do meu hexágono. Bom, pessoal, agora eu vou desenhar a elevação vertical desse hexágono, como se eu fosse fazer a fachada desse hexágono. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: dessas retas, eu vou gerar várias retas verticais aí, certo? Eu vou ter faces que vão ser faces formadas pela extrusão da reta FE. Eu vou ter faces que serão formadas pela extrusão da reta ED. Eu vou ter faces que serão formadas pela extrusão da reta BC. Eu vou ter faces que serão formadas pela extrusão da reta CB, da reta BA e da reta AF. E aí vai ter uma reta que vai ser, como eu costumo batizar, a reta A superior, a reta F superior, a reta E superior, D superior e assim por diante. Minha pergunta é a seguinte: haverão faces desse prisma reto que vão ocultar outras faces. E, portanto, haverão faces haverão retas verticais que serão ocultadas por faces. Como eu decido o que está sendo mostrado, o que está sendo ocultado?
que você acha disso, Freitas, Fraga, Luísa? Bom, estava mais animada a aula quando a gente estava falando do Dark Side of the Moon e do prisma da capa do Pink Floyd, né? O que vai acontecer aqui, né? Eu tenho faces desse prisma que tem um menor afastamento e eu tenho faces desse prisma que tem um maior afastamento, né? Toda projeção ortogonal de retas, a gente poderia considerar que existe um observador que fica a uma distância infinita das faces observadas. Eu estou desenhando aqui um bonequinho, né, olhando de frente para esse prisma. Assim como aqui vai ter um bonequinho que vai estar na Estação Espacial Internacional, né, que está, para nós aqui na Terra, infinitamente distante desses objetos que ela observa, né? Então, está lá a ISS e as plaquinhas solares dela. E aí o cara está lá dentro, olhando para baixo do prisma. Então, vão ter objetos que, mesmo infinitamente distantes, serão vistos primeiro, né? O primeiro objeto que esse observador que está infinitamente distante vê vai ser a face E superior, D superior. Depois ele vai ver a face E, F superior, E superior. Depois ele vai ver a face D, D superior, C. E aí, olha, essas três faces que eu mencionei vão ocultar as demais faces desse prisma. Então, vamos terminar de desenhar o prisma, né? Se o prisma está no primeiro diedro e possui uma altura de 4,5. Ele está no primeiro diedro, só significa o seguinte: eu vou estrudar ele para cotas positivas. Se eu estrudasse ele para cotas negativas, é como assim, ele seria uma cisterna e não uma caixa d'água, né? Então, o valor da altura dele são 4,5. Então, vou pegar essa reguinha daqui, Ctrl Z, me dá aqui o meu info, né? Acho que eu vou colocar esse info aqui. Pronto. Legal. Agora ele vai estar sempre aparecendo aqui. Então, 4. Estou subindo aqui no Y. 4,5. Então, vai ficar por aqui assim, ó, prontinho, né? E aí, pronto, né? O problema está praticamente resolvido, né? Vamos desenhar agora com a mesma caneta vermelha. Eu vou desenhar aqui uma reta, que vai ser a reta vertical, criada pela extrusão do ponto C, né? Então, aqui em cima, eu vou ter um ponto que eu vou chamar de C superior, e que vai coincidir com o ponto C, na projeção horizontal. Depois, eu vou ter o ponto D. Tá? Então, aqui, D superior, linha. Né? O ponto B, olha só,
Vou traçar primeiro uma linha guia do ponto B de bola. E agora, o que vai ocorrer com o ponto B? Com a reta criada pela extrusão do ponto B. Eu vou fazer ela tracejada. Por que ela está tracejada, galera? Porque essa reta criada pela extrusão do ponto B, ela estará oculta por que face? Qual é a face que vai ocultar a reta B, B superior? Tá aqui, olha, a face é D, né? Então, vou pegar aqui a partir do ponto, a partir aqui do ponto E, e vou desenhar uma linha que vai reta, uma linha reta cheia que vai até a altura do prisma. A reta criada pelo ponto A, ela está oculta. Então, e a reta criada pela extrusão de F vai ser, vai ser uma reta cheia. Opa, foi demais até. Pronto. Tá aqui, ó. F superior, linha. A superior, linha. E superior, linha. B superior, linha. Ok? Mesma coisa aqui. Aqui coincide com A superior, coincide com F superior, coincide com E superior, coincide com D superior. Ok. Então, faltando agora escolher algumas cores para esse prisma, né? Eu vou agora imaginar que tem um sol. Imagina que existe um sol aqui, ó, que está iluminando nessa direção. E aí, a luz do sol, no plano vertical, é como se ela viesse dessa direção. Então, eu vou colorir agora. Eu vou colorir, usar uma outra layer aqui. Esse vermelho, eu vou transformar ele em preto. Color Overlay, eu quero que ele seja uma linha preta. Ah, ficou legal. E agora eu quero... me dar uma... Ih, não é Photoshop. O que aconteceu? Full screen, pronto. Apareceu aqui. Eu vou criar aqui embaixo uma camada para eu fazer os preenchimentos de cores. Né? Então, qual cor? Vamos pegar aqui um tom amarelo, Color Libraries. Ah, olha aqui o Pantone. Né? Então, eu poderia usar uma tonalidade diferente para cada face que está sendo iluminada. Vamos usar o azul. Né? Então, vou pegar aqui e vou pintar esse daqui vai ser um azul para quando estiver batendo muito sol. Esse daqui
vai ser um azul para quando estiver batendo um sol intermediário. E aí eu quero um azul escuro para as faces que estão na penumbra, né? Então, se o meu sol não ficou bem nessa camada preta, vou jogar ele na camada laranja. Ficou verde, que doido. Melhor. Né? Aqui, mesma coisa. Ok. Então, a face FE é uma face que pega muito sol. Pega sol direto. Então, eu vou pintar ela, olha. FE é essa face aqui. Opa, eu quero uma seleção retangular. Então, aqui, ops, eu quero a cor da face que está pegando muito sol. Perfeito. Agora, a face ED já é uma face que a luz do sol ela vem um pouco assim inclinada, né? Então, eu vou pegar esse segundo tom de azul. Opa. E a última face, que é a face que vai formada pela extrusão do segmento de reta DC, eu vou pintar ela com a tonalidade mais escura. Que é essa aqui. Bom, está faltando uma última face, certo? Está faltando pintar a base superior desse meu prisma reto. Né? Essa base superior é essa face daqui. Ó. Né? E essa face, ela vai receber, sim, né, bastante luz do sol. Então, eu vou escolher entre essa tonalidade de azul e a intermediária. Acho que eu vou escolher o azul mais claro. Né? E aí agora, vou desenhar aqui a bordinha do meu hexágono e usar aqui um fill. Prontinho. Então, gente, a solução desse problema, achurando o sólido encontrado, seria esta que vocês estão vendo aí na minha tela. Né? Tirar essas linhas guias daqui, para ficar mais bacana. Então, tá ela aí. Né? A altura do prisma 4,5, as faces achuradas, os pontos, todos os vértices do prisma devidamente nomeados, tanto na sua projeção vertical quanto na sua projeção horizontal. Que tipos de retas formam as bases do prisma, tanto a base superior quanto a base inferior? Quem sabe me responder essa? Pode repetir a pergunta?
Que tipos de reta, Luísa, formam que tipo de retas são as arestas da base inferior e da base superior do prisma? Né? Eu tenho 6 arestas na base inferior e depois, paralelas a ela, coincidindo, mais 6 arestas na base superior. Que tipo de retas são elas pelas classificações de retas da geometria descritiva? Horizontais? Muito bem, são retas horizontais. Que outro tipo de reta, se a reta AB fosse paralela à linha de terra, que tipo de reta ela seria? Imagina que eu pegasse essa base e rotacionasse ela ao redor do centro da circunferência, até que a reta AB ficasse paralela à linha de terra. Que tipo de reta ela seria, a reta AB? Pronto, horizontal. Exatamente, seria uma reta fronto-horizontal. E as demais arestas da base seriam que tipo de reta? Costa ED seria pronto horizontal também, né? A reta E de Eduardo, D de dado, seria também uma reta fronto-horizontal, porque ela é paralela à reta AB, certo? Mas e as outras? Que tipo de reta seria, por exemplo, a reta AF, a reta EF, a reta BC e a reta BD? De topo? Ah, olha, boa, Luísa. Assim, em alguma situação a gente poderia ter uma reta de topo, tá? Mas nesse caso elas não seriam reta de topo. Mas foi bem legal essa tua lembrança, Luísa, porque eu também poderia rotacionar esse hexágono até uma posição em que a reta AF e a reta CD se transformassem em reta de topo. Muito bem lembrado, cara. Gostei muito. E aí as demais retas seriam retas horizontais. No caso do hexágono, a gente nunca vai ter um hexágono cuja base vai ser formada por retas de topo e retas fronto-horizontais, né? Porque as arestas da base, elas não fazem entre si um ângulo de 90 graus. Né? As arestas da base de um hexágono fazem entre si um ângulo de 120 graus. Né? Se eu pegar aqui, olha, esse ângulo daqui vai ser, aqui são 60 e aqui são 60. Então, esse ângulo daqui é 120. Né? Quando uma reta de topo cruza, tem um ponto em comum com uma reta fronto-horizontal, qual o ângulo entre elas? Pera, você disse que a reta EF fosse uma reta de topo. Então, se a reta é F, né, se eu girasse esse hexágono, nesse sentido daqui, até que a reta EF fizesse 90 graus com a linha de terra, EF e BC seriam retas de topo. Mas
AF e AB continuariam sendo retas horizontais, né? Você nunca vai ter um hexágono cuja base, um hexágono regular, cuja base contém retas de topo e retas fronto-horizontais, porque o ângulo das arestas de um hexágono regular, entre as arestas de um hexágono regular, é de 120 graus. Aí veio a última pergunta, Luísa. Qual o ângulo, se eu tenho uma reta R de topo e uma reta T fronto-horizontal, qual o ângulo que elas fazem entre si? 90. Exatamente. Então, que figura geométrica pode ser formada por retas fronto-horizontais e retas de topo? Quadrado e retângulo. Perfeito, cara, perfeito. Ótima resposta, maravilha. Matou a pau. É isso aí. Bom, que mais, gente? Todos conseguiram realizar esse exercício do triângulo? Sim. Ó, que beleza. Maravilha. A gente poderia falar, já que vocês... a gente já falou do prisma, a gente falou até do prisma do Dark Side of the Moon, a gente pode falar do outro assunto, da outra figura volumétrica que a gente vai usar nessa disciplina. E quem falou pirâmide, né, achando que a capa do Dark Side of the Moon fosse uma pirâmide, errou a resposta, era um prisma, mas acertou o nosso próximo assunto, né? A gente tem um assunto que é o da pirâmide. Aí, tem um vídeo que eu fiz o semestre passado, que eu achei que ficou bem legal. Esse daqui é a capa do Dark Side of the Moon. Esse daqui é a lista das nossas atividades presenciais. Mas aqui tem um outro que é solução de alguns exercícios em vídeo. Né? E aqui são 9 soluções. Deixa eu clicar aqui em cima para abrir direto a página do YouTube. Não, eu quero a página da lista. Eu não queria isso. Eu queria a lista. Então, aqui é o meu material de desenho, tralalá, tralalá, tralalá. Aqui são as figuras. Esse aqui é só o figuras. Cadê o vídeo que eu fiz o semestre passado da pirâmide? Figura, 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 figura. Apostila. Esse aqui é a lista dos volumes. Então, está aqui, ó. Aqui eu tenho 2 listas de solução de exercício. Gente, eu já tenho até um vídeo mostrando a solução desses 2 exercícios, né? Página 9, exercício 2, página 9, exercício 3. Tudo que eu fiz aqui, também tem aqui no EAD, que vai direto para a minha página, o meu canal no YouTube, vai ter aqui... Nossa, olha, fiz até uma etiqueta aqui. Ó, dá até um efeito fade, assim, para sair. Né? Isso eu fiz o semestre passado usando uma câmera e um aplicativo gratuito de edição em vídeo chamado Kdenlive, tá? Porque eu achei o sistema do Windows muito ruim, meu Mac já está aposentado, não faz mais isso, aí eu peguei
um programa que é originário do Linux, mas que tem uma versão para Windows chamado Kdenlive. Acho que ele até está instalado aqui ainda. Cadê? Ele vai ser um símbolo bem parecido com o Photoshop gratuito. Saiu já daqui? Ah, tá aqui, ó. Kdenlive Standalone. É esse carinha aqui, ó. Tá? Então, esses 2 exercícios que eu resolvi com vocês em aula, usando o Photoshop, também tem a solução deles usando esquadro, lápis e etc. Né? Olha só. Eu usei o mesmo ponto. Aqui eu usei o mesmo ponto nesse vídeo, né? O mesmo ponto para o A, o mesmo afastamento do ponto A que eu usei aqui no papel, eu usei agora também durante essa aula, né? E acabou que eu usei também a mesma cor, tá? Então, quem quiser ver essa solução utilizando os instrumentos de desenho manuais, né, e não os instrumentos digitais de desenho, dá uma olhada lá no nosso EAD, tá? E aí tem a segunda lista das soluções de alguns exercícios resolvidos. E aí, olha só, o 4º vídeo é esse vídeo sobre pirâmide, tá? Então, eu não vou, obviamente, ficar passando um vídeo. Olha o Eduardo Bueno aqui. Eu gosto desse cara. Eu não vou ficar passando um vídeo que está lá no YouTube, né, durante a aula. Isso aí é para vocês assistirem e olharem durante o YouTube. O que eu fiz de interessante nesse caso foi uma mistura do meio de papel, né, com o meio digital. Né? E aí essa mistura vai acontecer aqui no final desse vídeo. Tá? E repara que, no caso desse exercício, eu já coloquei ele... olha aqui que legal, ó, aqui já é a imagem do SketchUp, tá? Tá vendo? Olha a sombra do bonequinho aqui, ó. Né? Tem uma escala gráfica aqui que eu tinha desenhado. Esse bonequinho daqui está representando o observador que gera a imagem em duas linhas. Né? Eu queria achar aqui no meu computador esse arquivo de SketchUp. Então, está aí essa pirâmide. Agora a gente clica ali e sobe essa projeção, sobe a outra. Aí agora vira ela e aí ela, plum, aparece aí no espaço. Né? Então, gente, o que é uma pirâmide? É como se fosse um prisma sempre triangular. Por aí, né? É como se fosse ele é bem diferente do prisma, né? Porque a gente poderia descrever a formação do prisma através desse movimento de extrusão, né? O prisma ele vai ser gerado através de um movimento de extrusão, tá? Às vezes, quando essa extrusão assume direções diferentes, a gente tem formas um pouco mais complexas, né? Por exemplo, quem gosta do Homer Simpson, né? O Homer Simpson, qual que é a comida favorita do Homer Simpson? Não é um donut ou uma rosquinha, né? Imagina quando você pega uma circunferência e você faz uma extrusão dessa circunferência, só que o movimento de extrusão vai ser ao redor de uma outra circunferência. Né? Eu tenho uma circunferência de centro O,
e eu tenho uma circunferência de centro P. Né? E aí eu vou girar a circunferência de centro O ao redor da circunferência de centro P. E isso vai me formar, vai me gerar um donut. Né? E aí é uma forma criada por várias infinitas circunferências que foram estudadas ao redor de uma outra circunferência. Mas a pirâmide não, a pirâmide é diferente. A pirâmide é quando a gente tem uma figura plana como base, e aí, no lugar de eu estrudar essa figura plana, eu posso, por exemplo, pegar um ponto central dessa figura plana, por exemplo, se for um quadrado, né? Se for um quadrado regular, né? Um quadrilátero regular, com todos os 4 lados iguais, que é uma figura plana, inscrita dentro de uma circunferência de centro O, uma pirâmide reta e regular seria quando eu determino a altura de um vértice. Então, esse ponto V aqui no espaço, tá? O que é esse ponto V? Esse ponto V é o vértice desta pirâmide. Opa, tudo bem? Eu estou aqui ainda. Raul falando, tá? Não, porque ontem caiu essa internet, foi chato pra caramba. Tive que depois ficar reiniciando o modem. Então, esse daqui é o vértice da pirâmide. Né? Quando a gente trata de pirâmide irregular, e infelizmente a gente só tem tempo nessa disciplina para tratar dessas pirâmides bem básicas. Né? Então, o vértice, ele vai, se eu desenhar uma linha passando pelo vértice e chegando no centro da base da pirâmide, né, que a base é essa figura plana que gerou a pirâmide, essa linha vai fazer 90 graus com o plano da base. Tá? Então, está aqui. Ó. Ok? Essa linha, uma linha passando pelo vértice V, ela vai encontrar a base. Né? Então, por exemplo, se a base da pirâmide é paralela ao plano horizontal, que tipo de reta é a reta formada pelos pontos O, V? Quem sabe? No caso dessa perspectiva aqui na tela. Que tipo de reta é essa, gente? Vertical. Exatamente, é uma reta vertical, porque se a base é um quadrado paralelo ao plano horizontal, uma reta que faz 90 graus com o plano horizontal tem que ser uma reta vertical. Né? Então, como é que a gente conclui essa história da pirâmide? Né? O que vai ser a pirâmide? Depois que eu encontrei o vértice da pirâmide, eu vou unir os vértices da base ao vértice da pirâmide. Então, eu vou obter, assim, as arestas laterais da pirâmide. Né? Então, a pirâmide, eu vou ter as arestas da base e eu vou ter as arestas laterais. Certo? Então, aqui está o vértice. Arestas laterais.
arestas da base. Então, aqui seria o meu ponto C no espaço. Aqui seria o meu ponto B no espaço. O ponto A no espaço está ali oculto, né? O vértice A no espaço da pirâmide está ali. E aqui A, B, C, D no espaço. Né? Aí, essa pirâmide, quantas faces essa pirâmide tem, gente? Quantas faces tem essa pirâmide? Muito bem, 5 faces, exatamente isso. Alguém sabe elaborar essa resposta da colega? Quantas faces laterais essa pirâmide tem? 4. 4. O que gerou essas 4 faces laterais? A base. As arestas da base, né? Perfeito. Então, eu tenho uma face que é a própria figura plana que gerou essa pirâmide e cada aresta lateral dessa figura plana me gerou uma nova face dessa pirâmide, né? Gente, muito fácil, cara. Vamos colocar um exercício de pirâmide para a entrega da G1 na semana que vem? Se ninguém falar nada, eu vou colocar, hein? Sério, gente? Vocês querem, topam colocar mais um exercício para a G1, que é aquela que está marcada para a semana que vem? Não. Ah, nossa, ó, salvos pela Luísa. Luísa Maria Ribeiro Xavier. Então, gente, perguntas aí sobre a pirâmide. GD. Pirâmide. Pirâmide em GD. Queria um arquivo de SketchUp. Então, põe assim, põe por tipo. Aí, qual foi o arquivo feito aqui, ó, 15/4/2020. Ok. Ah, está na pasta Xerox. Será que esse arquivo está na pasta Xerox para vocês? Não, só está na minha. Pirâmide base quadrada. E aí, gente, vocês curtem SketchUp? Eu sou um cara que eu curtia mais o SketchUp, hoje eu já não curto mais tanto. Eu ainda botei um plano aqui, ó, que contém essa face dessa pirâmide. Né? Esse arquivo de SketchUp daqui, ele tem uma brincadeira que é um componente dinâmico. Está aqui, ó. Interagir com os componentes dinâmicos. Aí, ó, põe
PowerPoint. Sumiu. Eu queria o outro componente, não é esse. Vai para a cena. Cadê o que vira para cá? Ah, tá aqui. Então é isso, olha. Aqui, o que é a projeção em P duas linhas? É quando eu tenho esse plano de perfil e, no caso aqui dessa disciplina, eu faço duas rotações. A primeira rotação, eu giro ele sobre o plano P duas linhas e, na segunda rotação, eu vou girar ele sobre o próprio plano horizontal, que aí seria esta daqui. E aí, no final, a gente tem a nossa folha de papel, que é essa daqui. Então, esse é um dos exercícios que a gente tem nessa disciplina, que é uma pirâmide reta, regular, de base quadrada. O que é dado nesse exercício? Vai ser a altura da pirâmide. Eu esqueci de falar a altura da pirâmide. O que é a altura da pirâmide, gente? E aí, o que É a distância da base até o topo dela em 90 graus. Exatamente, Luísa. Muito obrigado pela sua resposta. E essa resposta, ela não é a distância entre o vértice da pirâmide e o centro da base. Ela é a distância entre o vértice da pirâmide e a base. E por que isso? Por que ela não é a distância entre o vértice e a base e o ponto O, mas sim a distância do vértice à base? Alguém sabe essa resposta? Olha só, imagina se essa pirâmide não fosse regular. Imagina que o vértice, olha, vou desenhar aqui com um croquis, preciso de uma linha mais grossa. A base dessa pirâmide está aqui, certo? O centro da base, ele é o centro O, aqui. Que está aqui. Agora, essa pirâmide, ela poderia muito bem ser uma pirâmide excêntrica. O que é uma pirâmide excêntrica? É uma pirâmide onde o vértice ele pode estar projetado dentro da figura geométrica, no caso, esse quadrado azul, mas pode estar fora do centro O, ou ela pode até mesmo estar fora da figura geométrica que forma a base. Então, imagina um vértice aqui, olha. Se o vértice fosse nesse ponto que eu coloquei aqui, eu vou fazer com que essa pirâmide excêntrica,
que eu estou fazendo croquis aqui, olha, ela vai ter a mesma altura da pirâmide regular. Tá? Ó. Agora, aqui seria o meu B no espaço, e aqui seria o meu C no espaço. Tá? Nesse caso, olha a forma doida que essa pirâmide iria ter. Tá? Ops. Tá? Então, agora, a reta formada pelos pontos V e pelo ponto O, agora ela é uma reta qualquer. A distância entre esses dois pontos, entre o ponto V e o ponto O, é completamente diferente que a da altura da pirâmide. Não é mais o caso da distância entre V e O ser equivalente à altura da pirâmide. Então, essa agora é uma pirâmide excêntrica. Raul, vai ter pirâmide excêntrica? Infelizmente, não. Eu não consigo dar as pirâmides excêntricas, nem exercício com pirâmide excêntrica, nem quando a gente está em aula presencial, quanto mais na aula, na atividade telepresencial. Tá? Então, a altura aqui, olha, o que é a altura dessa pirâmide? Continua sendo aquela mesma altura do exercício original, né? Aqui, a altura da pirâmide. Né? A altura da pirâmide é a projeção do ponto V sobre o plano da base da pirâmide. Existe um plano horizontal infinito que contém uma região que a gente aqui, nesse caso, chamou de quadrado ABCD. Tá? E esse plano infinito, uma reta passando pelo ponto V, fazendo 90 graus com esse plano infinito, aonde ela fura o plano infinito, eu tenho a altura dessa pirâmide. Essa daqui é uma pirâmide excêntrica. Né? Super legal. Ai, ai. Desculpa, gente, não tenho altos problemas aqui. O que mais, gente? Alguma dúvida? Gente, vocês queriam, de repente, meia hora para dar uma olhada nesses exercícios que têm entrega na semana que vem e ver se está todo mundo tranquilo, resolvido, não tem nenhuma dúvida? Tipo uma revisão do que vai ser a G1. Uma revisão do que vai ser a G1. Então, deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu dar um stop no share.
Lara, você está aí, Lara? Me ajuda aí. A gente tem várias entregas ali marcadas para a G1, não é isso? Do exercício Então, 1 ao 4 era até hoje. E são 2 exercícios para o dia 14. certo. E a gente vai fazer da seguinte maneira. Do exercício 1 ao 4 entregou ou não. E a soma desses exercícios vão valer 2 pontos na G1. Ou seja, entreguei só 2 exercícios, do 1 ao 4. Então, vai ter só 1 ponto na G1. Entreguei os 2 exercícios, então vai ter 2 pontos na G1. Né? Então, como é que fica isso? Cada um desses exercícios tem peso meio e esses 2 últimos exercícios têm peso 8. Certo? Seria isso? Então, olha só. Lara, a gente tem assim... Aí eu estou olhando aqui a tabela, né? Aí a gente tem... Quais são esses exercícios mesmo? Me ajuda aí. O exercício 1 é o exercício de pontos. O 2 Exatamente. é o figuras. O 3 é o figuras 2. E o 4 é esse de traço de reta sobre plano. E aí tem o traço de reta sobre plano. Perfeito. Então, olha só, a gente está controlando isso, essas entregas, pelo Google Drive, certo? Então, para vocês terem uma ideia, aí eu tá um pouco confuso aqui, Lara, porque no exercício pontos, aonde a gente tem a entrega do exercício pontos, tem 2 coisas, né? Tem 2 colunas Sim, com os uma OKs coluna aqui. é de monitoria. Só que eu posso separar as colunas de Entendi. monitoria e Não, tá unir elas em outra ótimo. parte. Não, faz o seguinte, Lara, acrescenta uma coluna para quem entregou os exercícios, como tem aí no primeiro, entendeu? O exercício 1, o que está contabilizado aqui até o momento? Foram 12 pessoas dos 20 alunos inscritos inicialmente que entregaram o exercício 1. Aí tem aqui uma coluna, né, Lara? Aqui no Figuras está escrito aqui exercício 3. Então, eu imagino que essa coluna seja já a coluna de figuras, né? O exercício figuras, a gente já registrou. Ops, eu não quero isso, eu quero a fórmula. O que aconteceu aqui? Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, no caso do exercício figuras, até ontem, até o último registro que a Lara tinha feito aqui na tabela, só 5 pessoas tinham entregue o exercício figuras. Gente, isso pode estar errado, a gente vai atualizar essa contabilidade, né? Mas a entrega desses exercícios vai fazer muita diferença. Luísa Maria, você, quando você se referia à revisão, você estava falando dessas questões mais burocráticas, de o que vale o quê, ou você estava falando do conteúdo em si, ou seja, eu quero saber o que eu tenho que fazer no exercício. É porque você tinha falado de dar meia hora pra gente dar uma olhada nos exercícios que vão ser da G1. Aí eu, só meio que perguntei se depois ia ser como se fosse uma revisão dos conteúdos que vão ser os exercícios da G1, sabe?
Eu tinha falado nessa meia hora, me refresca a memória, Luísa, porque o que você tinha entendido por essa meia hora? Para revisar o que vai ser, vocês vão entregar na semana que vem, é isso? Eu queria entender, eu não entendi muito bem o que, que a gente faria nessa meia hora. Ué, tenta fazer o exercício. Ah, tá. Tá, beleza, então. Ui.